Salam aleikum, galera! Bem-vindo ao nosso canal e hoje nós vamos falar sobre variação morfológica das angiospermas. Desde já, se inscreve no nosso canal, deixa aqui seu like e ativa o sininho. Segue a vinheta! Em nenhum outro grupo de plantas é possível encontrar a diversidade de formas que ocorre nas angiospermas, as raízes que parasitam outras plantas, caules suculentos e folhas de várias cores e formatos. Vejamos agora algumas dessas características e até adaptações de sobrevivência desse grande grupo de plantas. Os troncos são caules eretos, lenhosos, resistentes e geralmente com muitos ramos na porção superior, que formam a copa das árvores. São típicos de plantas de grande porte, como a mangueira, a jaqueira, o cajueiro, que apresentam crescimento em espessura por causa dos meristemas secundários, que é o câmbio e o felogênio. Estipes são caules eretos, longos e comumente não ramificados, com um conjunto de folhas na parte superior. É o caule típico de coqueiros e palmeiras, como o buriti, a palmeira real e o babaçu. Os colmos são caules eretos também, não ramificados e bastante resistentes, que possuem gomos, divisões do caule formadas pelos nós e entrenós bem definidos. Podem ser ocos, como o bambu nesta imagem aqui, ou maciços como na cana-de-açúcar e no milho. As hastes são caules eretos, flexíveis, clorofilados e de pequeno porte. São característicos de plantas jovens e de plantas herbáceas, como o feijoeiro, o tomateiro, a hortelã, a arruda e a maioria das ervas. Os caules rastejantes não são eretos, eles crescem paralelamente ao solo, costumam ser finos, longos e poucos resistentes. Um exemplo, nós temos aqui a melancia. Em alguns casos, os caules rastejantes possuem gemas ao longo de todo o seu comprimento, que podem originar novos indivíduos com raízes e folhas. Esse tipo de caule, denominado estolho, ocorre no morangueiro e permite a produção assexuada da planta. Os caules trepadores ou volúveis também não se mantêm eretos. Eles se enrolam em espiral ao longo de algo que funcione como suporte, fixando-se com o auxílio de folhas ou caules modificados. De modo geral, esse tipo de caule cresce bastante em comprimento e pouco diâmetro. A videira, o maracujeiro e o chuchuzeiro são exemplos de plantas com caule trepador. Já os cladódios são caules verdes fotossintetizantes que possuem nós, dos quais partem ramos, flores ou folhas pouco desenvolvidas, às vezes modificadas em espinhos, como ocorre em muitas plantas xerófitas. E o que são plantas xerófitas? Aquelas plantas adaptadas a viver em ambientes secos. Os cactos, a cargueja e a fita de moça são exemplos de plantas com caules do tipo cladódio. Em alguns casos, o caule também pode ficar oculto embaixo do solo, frequentemente confundidos com raízes. Os caules subterrâneos possuem nós, dos quais partem gemas, folhas e ramos. Podem ser classificados em rizomas, tubérculos e bulbos. Esse primeiro exemplo aqui que nós temos é um rizoma. São caules comuns em monocotiledôneas. Desenvolvem-se horizontalmente no solo a pouca profundidade e deles podem emergir folhas ou ramos caulinares. O gengibre, por exemplo, aí, temos também a bananeira, a espada de São Jorge, são exemplos de plantas que apresentam esse tipo de caule chamado de rizoma. Os tubérculos são caules subterrâneos que acumulam reservas nas porções terminais. O exemplo típico é a batata inglesa, na qual é possível observar as gemas, popularmente conhecido como olhos. O inhame, o cará também são exemplos de tubérculos. Os bulbos são caules subterrâneos envolvidos por catafilos, folhas modificadas que acumulam substâncias nutritivas, utilizadas pela planta principalmente no inverno. Exemplos de plantas com bulbo são a cebola e o alho. Há ainda os xilopódios, estruturas subterrâneas de reserva de água e nutrientes muito liquidificadas. Os xilopódios podem ser caules,
raízes ou mistos, ou seja, possuem em parte organização de caule, em parte organização de raiz. São comuns em plantas de ambientes secos, como o umbuzeiro, que vive na caatinga. Por fim, os caules aquáticos, característicos de plantas que vivem na água, costumam ser pouco desenvolvidos. Geralmente são clorofilados e apresentam, assim como as raízes aquáticas, parênquima aerífero, que favorece a flutuação e as trocas gasosas. Dentre as raízes, temos aqui o grupo que se apresenta acima do solo, exemplo, as raízes tabulares. Elas apresentam a forma de tábuas perpendiculares ao solo, são encontradas em árvores de grande porte, ampliando a superfície de sustentação, como por exemplo a gameleira, xixá e figueiras, são árvores que apresentam esse tipo de raiz. As raízes respiratórias, também conhecidas como pneumóforos, são especializadas em realizar trocas gasosas. São comuns em plantas de manguezais, onde o solo é encharcado e pobre em gás oxigênio. Um exemplo típico de raiz respiratória é encontrado no mangue preto. As raízes estranguladoras estão presentes em algumas plantas epífitas. E o que são plantas epífitas? São plantas que crescem sobre outras plantas usando-as apenas como suporte, como a figueira mata-pau. Elas se enrolam e se ramificam ao redor do tronco, que lhes serve de suporte, envolvendo-o fortemente. Apesar do nome, as raízes estranguladoras não provocam a morte por estrangulamento, já que seu crescimento não é capaz de interromper o fluxo de seiva orgânica da planta suporte. Aparentemente, a eventual morte desta se deve a outros fatores, como o sombreamento provocado pelo crescimento excessivo da planta epífita. As raízes sugadoras, também conhecidas como austórios, são encontradas nas plantas parasitas, como o cipó-chumbo e a erva de passarinho, essa aqui que eu trouxe como exemplo. Elas penetram na planta hospedeira até atingir os vasos condutores de seiva, dos quais extraem nutrientes. Quando as raízes sugadoras atingem o xilema e retiram dele a seiva mineral, a planta é considerada hemiparasita, como é o caso da erva de passarinho. Quando elas atingem o floema e retiram dela a seiva orgânica, a planta é considerada holoparasita, como o cipó-chumbo. As plantas holoparasitas são aclorofiladas e, portanto, não realizam fotossíntese, já que obtêm os açúcares produzidos pela planta hospedeira. As raízes subterrâneas podem ainda ser tuberosas quando são dilatadas pelo acúmulo de substâncias de reserva, como o amido. Essas raízes são muito procuradas pelos animais, inclusive humanos, para alimentação. O nabo, mandioca, batata doce, beterraba são exemplos de plantas com raízes tuberosas, e aqui temos também a cenoura. Há também as raízes aquáticas encontradas nas plantas que vivem na água. Essas raízes são numerosas e possuem parênquima aerífero, que se caracteriza por possuir grandes lacunas preenchidas com ar, que contribui para a flutuação. As folhas também chamam bastante atenção nas plantas, dada a sua diversidade de tamanhos e formas. Além da fotossíntese, as folhas podem desempenhar outras funções. As plantas carnívoras, por exemplo, possuem folhas modificadas para captura de insetos. Já os cactos podem ter espinhos, folhas reduzidas que exercem a função de defesa e ainda contribuem para uma menor perda de água por evaporação e transpiração, dada a redução da superfície foliar. Outras modificações foliares são as gavinhas, filamentos preenses, que são muito úteis em plantas com hábito trepador, como no caso a videira. E também temos as brácteas, folhas coloridas, situadas próximas às flores, que contribuem para a atração de polinizadores. Infelizmente, chegamos ao final de mais um vídeo. Desde já quero agradecer a todos vocês que já estão inscritos. Aqueles que ainda vão se inscrever, deixa aqui seu like, ativa o sininho e salam aleikum!